Por que os cristãos não fazem uso da maconha? É uma pergunta bem forte, né? Agora, o livro Raciocínio, página 129, tem essa matéria. E a irmã Marlene Silva, estreante da escola, ela vai fazer sua primeira parte dando testemunho a um vizinho. E a irmã Elza vai ser o cenário vizinho. Vamos explicar a questão. Boa noite, dona Elza, tudo bem? Boa noite, Marlene. Senta, que bom você ter vindo. Já estava esperando por você. Então, dona Elza, hoje eu vim aqui especialmente para responder essa pergunta que a senhora me fez semana passada. A senhora se lembra da pergunta? Eu te lembro sim, Marlene. Por que os cristãos não usam a maconha, não é mesmo? Isso mesmo, dona Elza. Os cristãos não usam por vários motivos, né? O principal, dona Elza, é a obediência ao Criador. E eles também levam a sério a ordem expressa na sua palavra Bíblia Sagrada. Vamos ler um texto muito importante aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Você pode acompanhar na Bíblia? Pode, dona Elza. Eu mesmo vou ler para o senhor. Portanto, amado, visto que temos essas promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade e temor de Deus. Então, dona Elza, jogar nosso pai no cano, o que é que delamos o nosso corpo. E se usarmos a maconha como a prova e poluir o nosso corpo, como nós apresentaremos a Jeová? O que você acha? Mas Marlene, segundo eu vi dizer, que a maconha ia ser liberada, então ela não deve ser comum aqui. Isso mesmo, né? Alguns acham que deveria ser melhor ser liberada. Mas veja que o chefe do hospital da Universidade da Califórnia disse, tá? Ele até achava que deveria ser liberada. Mas, após estudar e pesquisar por muito tempo, ele diz, acredito seriamente que a maconha é a mais perigosa droga que precisamos combater urgente. Então, dona Elza, o uso inicial dela ilude a pessoa que passa a ter a ilusão de sentir-se bem, sem perceber a degeneração que ela causa. E o uso contínuo leva o raciocínio ilusório. E por continuar a usar as formas patológicas, o pensamento da pessoa começa a diminuir, e as faculdades mentais, e a degeneração da mente traz sérios problemas de saúde. Mas aqui tem um texto que eu acho muito importante, que eu gostaria que a senhora vesse. É Tito, capítulo 2, versículo 12. Tá bom, dona Elza? Capítulo 2, versículo 12. Diz assim, instruindo-nos a renunciar a impiedade, o desejo do engano, e a viver com bom juízo, justiça e devoção piedosa no meio desse atual sistema de coisas. Isso mesmo, dona Elza, anotou? Paulo diz que para vivermos com bom juízo e repudiarmos os desejos do engano. Então, o uso da droga não está em harmonia com os princípios. E além da pessoa ficar com alucinações, perde o autodomínio e polui seu corpo. E até mesmo o apóstolo Paulo fez uma súplica aos cristãos em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que eu mesmo vou ler para a senhora. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Consequentemente, eu vos suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Notou, dona Elza? Paulo estava bem apercebido, ou seja, ciente que sujar e poluir nosso corpo e mente não poderia agradar nosso Criador. O que você acha? Olha, Marlene, eu achava que não era tão sério assim. É muito mais sério ainda, dona Elza. Pois a maconha está relacionada com o espiritismo. Fica, Marlene, maconha, espiritismo? Como assim? Isso mesmo, dona Elza. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, está eu escrito para a senhora. Tudo bem, né?
Gostaríamos de agradecer também a irmã Marlene, né? A irmã Hilda e a irmã Elfa. A irmã Marlene é a primeira vez, nem parecia, né? Ela nem nervosa, né? Nem vermelha ficou, né? O ponto que a irmã tinha que atingir foi bem explicado, né? Porque a maconha, né, ela não pode ser feita como uso para o cristão. Então, eu achei interessante a explicação que a irmã usou ali daquele cientista, né? O Dr. David Powerson, né? Um aspecto interessante é que ele defendia antes o uso e depois ele mudou. Então, é um aspecto importante que o livro de raciocínios traz que você pode usar no ministério. O próprio psiquiatra que apoiava o uso mudou de ideia, né, depois de estudos detalhados. E é um aspecto, o testemunho que ele usou foi, o que eu achei interessante foi fazer os moradores lerem na Bíblia, né? Que é um assunto que ele teria que ver, né? Às vezes é fácil a gente ler, né? E aí usou um cenário para esse assunto, o ideal era ele realmente ler, né? Era um assunto mais pesado. E a Bíblia não faz referência direta à maconha, mas sim a outros, como preservar o corpo e outras coisas mais, né? A santidade dos nossos corpos. Então aí a irmã usou ali para o morador dele, para a Bíblia dele, né? Isso ajuda no ministério e também nas nossas revisitas e estudos. Quando o assunto é muito pesado, às vezes deixar que a própria pessoa veja na Bíblia a resposta à pergunta dela. Para que ela entenda que não é você ou somos nós que estamos falando, mas sim a Bíblia. Agradeço muito a sua informação, tá bom? E depois eu faço algumas discussões sobre outros pontos. Obrigado. Na sequência agora nós vamos ter um assunto, né? Agora, pesquisa pessoal, porque tem pontos de matéria.